Oi, gente. O advogado Roberto Bertoldo, e calma lá que eu vou explicar quem ele é, disse que uma ex-deputada teria informado ele de que o mandante do caso Marielle seria Carlos Bolsonaro. É importante dizer que Roberto Bertoldo não está acusando Carlos Bolsonaro, mas está dizendo que uma ex-deputada teria provas de que seria ele, e essa ex-deputada queria acusar, mas ela teve medo da repercussão, de ser perseguida, e acabou não acusando. Levou essas provas para o Sérgio Moro, e o Moro descartou, ignorou, não quis investigar. E segundo Bertoldo, ele está dizendo isso agora porque entende que isso deve ser investigado. Eu quero deixar muito claro aqui, eu não estou acusando ninguém. Agora, uma fala como essa desse advogado tem que ser investigada. A Polícia Federal tem que investigar isso daqui, tem que tentar descobrir quem é essa ex-deputada. O Fórum 11/6, a revista Fórum, sinaliza que pode ser a Joyce Hasselmann, não é? Eles não querem afirmar, mas parece que eles acreditam que é a Joyce Hasselmann, né, que seria essa ex-deputada que queria acusar o Carlos Bolsonaro, que teria provas de que ele seria o mandante, teria levado isso para o Sérgio Moro, e mais, essa ex-deputada diz que recebeu informações do general Santos Cruz, né? Seria ele que teria informações. Agora, quem é o Roberto Bertoldo? O Bertoldo é um advogado citado pela Polícia Federal como alvo de ramagem, né, e desconfiava de espionagem, né? O Bertoldo foi condenado no passado a 5 anos de prisão por grampear o Sérgio Moro, né? Ele acionou o Supremo Tribunal Federal após ser espionado pela ABIN. Essa é uma coisa também curiosa, né? Por que a ABIN do Bolsonaro, o que ficou conhecida como ABIN paralela, mas enfim, não importa. Por que a ABIN estava espionando o Roberto Bertoldo? Tudo muito estranho, não é? Tudo muito estranho. No mínimo, algo também para ser investigado, né? Por que a ABIN tinha tanto medo, a ABIN do Bolsonaro, né? Que o Roberto Bertoldo poderia revelar? Será que é isso daqui? Será que é essa história? Não sei. Tudo muito nebuloso, né? Lembrando que surgiu na imprensa uma notícia que a família do Rony Lessa, ou o Rony Lessa, na verdade, teria sinalizado Domingos Brazão como possível mandante, né? E o Bolsonaro deu passaporte diplomático a parente do Brazão. Vale a pena lembrar que tem um vídeo publicado em 2022 pelo irmão de Domingos, o deputado federal Chiquinho Brazão, que membros da família Brazão aparecem ao lado de Flávio Bolsonaro em um trio elétrico participando da campanha. Aqueles, ó. A família Brazão e aqui o deputado Chiquinho Brazão e o Flávio Bolsonaro, né? Todo mundo fazendo campanha lá para o Bolsonaro em 2022. Isso tudo aqui eu só gostaria de lembrar, né? Então vamos ao que o Roberto Bertoldo disse. Esse advogado que tem essa rixa antiga com o Sérgio Moro, ele tem esse problema com o Moro antigo. Ele, inclusive, eu quero só lembrar isso daqui, ele confirma o vídeo da festa da cueca e gravações telefônicas do ex-juiz. A festa da cueca, vocês lembram, teria sido utilizada para chantagear o pessoal do TRF4, né? O Tribunal Regional Federal 4, que teria confirmado as condenações do Moro, em parte por causa dessa chantagem, né? Isso tudo precisa ser investigado, enfim, mas o Roberto Bertoldo é mais uma pessoa que confirma a narrativa do Tony Garcia, né, em relação a isso, né? Pois bem, o Roberto Bertoldo revelou que uma ex-deputada disse que teria provas de que Carlos Bolsonaro seria o mandante. Bertoldo afirma que essa ex-parlamentar teria revelado a ele que recebeu informações do general Santos Cruz em 14 de março de 2018. Ela me procurou algumas vezes dizendo que o mandante seria Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes. Eu falava, você tem provas? Ela falou, tenho. Mas quais são as provas? Ela falou, quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. Olha, a Joyce tem que ser ouvida, tem que ser ouvido o general Santos Cruz. A polícia tem que investigar isso daqui.
tem que investigar. Aí ele teria dito para essa ex-deputada: me traz para eu ver a que ponto essas provas têm consistência. Ela me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia: foi o Carlos quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia, o Bolsonaro vai dar golpe, o Bolsonaro quer um golpe. O Moro era ministro, eu falei: por que você não vai conversar com o Moro? Você é amiga dele e tal. Ela foi, voltou no dia seguinte na minha casa. O que o Moro falou? Ela falou: não vou falar mais nada, porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém. Eu falei: então, se você tem medo, não faça, muito embora eu penso que você deveria trazer o que você tem de informação a respeito disso. Mas o medo dela de passar por toda essa espécie de violência que ela reportava, que os bolsonaros eram capazes de fazer, não deixaram com que ela falasse essa história. Então a história é essa, eu acho que precisa ser investigada. Aqui o Roberto Bertoldo diz uma coisa com a qual eu concordo integralmente. Isso tem que ser investigado, né? É uma fala muito grave, né? Ele reitera que não acusa o Carlos Bolsonaro, mas que recebeu essas informações. Eu também não estou acusando o Carlos Bolsonaro. Mas eu disse em vídeos passados, disse mesmo, que o Carlos Bolsonaro era uma pessoa que, por ser colega da Marielle, por ter aquela história de que ele teve uma discussão com a Marielle, que brigou, que ele não queria entrar no elevador com ela, eu sempre achei que você não podia descartar ele como suspeito. Ser suspeito é diferente de ser o culpado. Então o caso que envolve o Carlos Bolsonaro, essa história toda, e eu disse isso em vários vídeos, como detetive, com as evidências, eu não sou detetive formalmente, mas o trabalho de historiador é parecido com detetive, você faz uma investigação científica e tal. Como detetive, eu diria, com as provas que já existiam, era suficiente para colocar o Carlos Bolsonaro no rol de suspeitos, pessoas de interesse, pessoas que tinham que ser investigadas, né? A apuração da Fórum diz que a ex-deputada federal é a jornalista Joyce Hasselmann, que não se reelegeu para o cargo das eleições de 2022, depois que ela se tornou uma bolsonarista arrependida, né? Olha, essas acusações aqui do Roberto Bertoldo não são acusações, são informações. Essas informações de que uma ex-deputada teria acusado e teria sinalizado que tinha provas entregues pelo general Santos Cruz de que o mandante é o Carlos Bolsonaro desse crime, isso tudo tem que ser investigado pela Polícia Federal. São informações muito, muito graves e fortalecem uma suspeita que a gente tinha lá atrás. A outra família investigada, que é o Domingos Brazão e o pessoal da família Brazão, os bolsonaristas tentaram jogar para cima do PT porque no passado o Brazão tinha feito campanha para Dilma, mas se esquecem que o Brazão apoiou o impeachment, né, da Dilma, e que apoiou o Bolsonaro em 2018, 2022, né? Enfim, mas isso não significa nada de envolvimento do Bolsonaro, apenas que o Brazão é uma pessoa ligada ao poder. E agora vem o Roberto Bertoldo, né, com essas informações que ele disse publicamente, né, disse numa entrevista no Fórum 11:30, e o mais importante agora é que a Polícia Federal investigue isso. É realmente muito triste, incomoda muito até hoje esse caso não ter sido solucionado. E a Polícia Federal até hoje não revelou o conteúdo da delação do Rony Lessa, não é? A gente até hoje não sabe. Quando surgiu a informação de que seria o Domingos Brazão, a polícia disse que não era bem isso, não é? Mas também não detalhou se o Domingos Brazão tá como um dos mandantes, é o principal, estava envolvido de alguma forma. Nada. E essa situação ainda não está clara, né? Ainda não sabemos todos os detalhes. E eu espero que a fala do Roberto Bertoldo ajude a precipitar uma velocidade maior nessa investigação, para que a gente finalmente saiba com mais clareza os detalhes desse crime hediondo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal.
todas as reportagens que a gente cita estarão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.